serve para que eu tenha uma exploração de todo o conhecimento que eu criei para gerar um produto, né? Mas principalmente para evitar os erros do passado. Eu vou usar aqui um exemplo da Denso, e esse eu posso usar porque está publicado em um livro, né, que daqui a pouquinho eu vou mostrar a capa para vocês. A Denso fabrica ar-condicionado para carros. E o ar-condicionado do carro, ele tem que estar funcionando na hora que você bate a partida no teu carro e você tira o teu carro da concessionária. Ou seja, tem que ter 100% de acerto. A Denso não pode errar quando fabrica um ar-condicionado para o seu carro. E ela erra, às vezes. E o que ela faz quando ela erra? Ela para todo o processo de produção, ela reúne todas as pessoas que participam desse processo de produção e ela vai procurar descobrir aonde ocorre esse erro. Descoberto aonde ocorre o erro, este processo ou este elemento é anotado, registrado para que nunca mais volte a acontecer. Ela está fazendo memória organizacional e ela tem todos os erros registrados, em todos os processos, dentro dessa linha de produção de ar-condicionado. Ela está evitando que esse erro ocorra no futuro. E se ocorrer por qualquer motivo, ela pode recuperar suas informações. Isto é memória organizacional. Eu posso, via memória organizacional também, explorar quais são as minhas competências. Eu tenho meu mapeamento de competência pronto e eu posso ver quando um funcionário está para sair da empresa, um colaborador está para sair da empresa, eu posso de imediato buscar as mesmas competências no mercado. A memória organizacional serve ainda para melhorar a aprendizagem dos funcionários, dos colaboradores. Eu faço parte de um laboratório dentro da instituição que se chama LITE, é Laboratório de Inovação e Tecnologia em Sistemas Embarcados. Neste laboratório, nós temos vários alunos, vários professores e fazemos desenvolvimento para várias empresas. Algumas das empresas que já nós tivemos oportunidade de trabalhar são algumas empresas pequenas, que talvez vocês conheçam. Uma empresa alemã, que está aqui na região metropolitana de Curitiba, chamada Siemens, por exemplo. Uma empresa pequenininha, que é lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que se chama Microsoft. São empresas que participam do nosso ambiente. Qual a ligação com a aprendizagem dos funcionários? No LITE, nós procuramos aplicar as técnicas de gestão do conhecimento, as técnicas de registro das informações. Inclusive, desenvolvemos uma ferramenta para isso. Um dos nossos colaboradores, um dos nossos estagiários que começou conosco no LITE, foi trabalhar na Siemens aqui em Curitiba. Em virtude dos conhecimentos que ele possuía, das competências que ele possuía, as competências que ele adquiriu ao longo do trabalho dele, não só no LITE, mas dentro da UTFPR, ele foi convidado para fazer um estágio na Siemens da Alemanha. E foi para ficar 6 meses para aprender uma ferramenta, só que quando ele chegou na Siemens alemã, eles descobriram que ele já havia usado essa ferramenta no LITE, ele conhecia a ferramenta, na realidade ele não precisava daquele estágio, e ele ficou 6 meses, os 6 meses que ele deveria ficar, e depois mais 5 anos e meio trabalhando na Alemanha. Mas essa pessoa voltou ao Brasil e voltou ao LITE para fazer o seu mestrado. E quando ele voltou ao LITE, a primeira coisa que ele fez foi ir buscar essa ferramenta de registro para verificar o que o LITE tinha feito nos últimos 5 anos e meio.
Então ele foi buscar num registro o que a sua organização, representada pelo LIT, estava trabalhando. Para isso serve memória organizacional também. E ele pôde verificar ao longo de 5 anos quais as novas ferramentas que estavam sendo utilizadas, quais as novas tecnologias, o que o LIT tinha feito ao longo desses 5 anos de produção, de produtos efetivamente. O LIT é considerado uma pequena empresa de base tecnológica dentro da instituição. É um laboratório, mas tem todas as características de uma pequena empresa, de base tecnológica, evidentemente. E a memória organizacional nos permite exatamente essa condição de recuperar o conhecimento, de registrar o conhecimento. Claro que registrar o conhecimento via dados e via informação. Conhecimento não se registra, porque conhecimento, efetivamente, conhecimento está nas pessoas. O que a gente registra são os dados. Mas se eu tiver um bom registro de dados dentro dessas ferramentas, quem entra em contato com esses dados reconstrói, constrói e reusa o conhecimento que está lá de forma intangível. Bom, quais são os tipos de memória organizacional que eu posso ter então? Eu posso ter a memória de trabalho, que é justamente essa questão que esse nosso colaborador que nasceu para a vida organizacional no LIT, foi a Siemens e voltou, usou. Ele usou os documentos, os métodos, as referências. Nós temos a questão da memória social. Eu estou falando um pouco da nossa memória social do LIT, dando exemplos dos nossos parceiros, dos nossos clientes, nossos pequenos e grandes clientes. Nós temos não só a Siemens ou a Microsoft, nós temos também a NHS, por exemplo, que é uma empresa aqui local de Curitiba. Nós temos o registro da memória individual. A memória individual via os mapeamentos de competência. O que os meus colaboradores sabem? As memórias de projeto. O que nós projetamos dentro de cada um dos elementos que nós produzimos. O LIT produziu, por exemplo, uma central para a Siemens, que não é mais fabricada há 20 anos, entretanto, essa central telefônica continua funcionando. Ela continua funcionando em países, por exemplo, da África, em países da América Central. E esse material, esse produto, ele tem que ser, muitas vezes, feito manutenção, feito reparos. E aonde eu vou buscar os elementos para fazer esses reparos, para fazer essa manutenção? Na minha memória de projeto. Eu tenho que ter o projeto lá identificado para que eu possa fazer a manutenção da central SPX 2000, por exemplo, que foi desenvolvida no LIT há mais de 20 anos. Bom, a memória organizacional, ela se beneficia de que ferramentas? De todas as ferramentas baseadas na intranet, de todas as ferramentas de gestão eletrônica de documentos, de sistemas de bases inteligentes, de ferramentas de apoio à inovação, enfim, de todo o material que nós temos de software e de TI, evidentemente. Alguns exemplos de memória organizacional. Essa frase que vocês têm é do Miguel Kriegsner, que é do Boticário. O Boticário é um exemplo de empresa que está fazendo a sua memória organizacional. Eles criaram, aqui do ladinho da UTFPR, infelizmente já não existe mais, o Espaço do Perfume, que era o Museu do Perfume, do Boticário. Eles tinham todos os frascos de perfumes criados para o Boticário ao longo dos seus mais de 30 anos de história. Começando por essa imagem que vocês têm aqui,
que é o frasco do perfume Aquafresca, que foi um dos carros-chefe do Boticário, né? Hoje, o espaço perfume não existe mais, mas existe toda, aqui no Estação, né, que é do ladinho da UTFPR, mas existem todos os outros elementos. Nós temos também como exemplo a memória organizacional da Gol, é uma memória histórica. Eu sugiro que vocês entrem nesse site que vocês estão, nesse link que vocês têm aqui embaixo. Eu vou tentar entrar, se não for muito demorado, porque dá acesso à memória histórica da empresa Gol, tá? Nesse site da Gol, eles têm registrado os céus de Brasília no momento que o primeiro avião da Gol voou, né? Acho que vai demorar um pouquinho, mas eles têm o registro que foi fornecido para eles e está no site deles. Como é que estavam os elementos como é que estavam as estrelas no céu de Brasília no momento que a Gol fez o seu primeiro voo. Infelizmente, eu acho que não vamos poder entrar, mas vocês vão entrar em casa e entrem no site da Gol, vejam a memória, vejam os elementos de memória que vocês têm lá. É bem interessante, é um site bem interessante. Várias empresas hoje, sejam pequenas, sejam grandes, estão fazendo esse registro histórico, mas de modo geral, o que se tem são sites históricos, são livros, são exposições que nem sempre representam todo o processo de memória da organização.